papo. Hoje vai ser com o padre Lucas Gonçalves, da Arquidiocese de Brasília. Boa noite, padre. Boa noite. Benção, de Boa novo. noite, Deus te abençoe, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Prazer conhecê-lo assim, né? Desse jeito. Pois é, o Fabrício fez a ponte, né, entre a gente. Inclusive, ele entrou na live agora. Valeu, Fabrício. O pessoal aí que tá entrando na live, eu sou o Denis, pessoal aí dos seguidores do padre, eu sou o Denis de Teresina. E faço um trabalho de entrevista, de conversa sobre temas variados, né? E o padre gentilmente acolheu o convite para falar sobre como encontrar a nossa própria identidade à luz da igreja, né? Padre, só para a gente dar início, enquanto o pessoal vai chegando, eu já participo da igreja há uns 10 anos, né? Uhum. De uma experiência no acampamento e tal, e trilho ali uma via espiritual, processo de discernimento, de purificação de pecados e tal. E de um ano para cá eu dei uma guinada mais atrelada à via intelectual, né? A estudos, etc. Então, eu tenho feito esse processo de descobertas e essas lives fazem parte desse processo. Então, os temas que eu trago são sempre temas muito caros, né, para mim. E esse da identidade, para mim, é fenomenal. Eu descobri recentemente a teoria das 4 causas de Aristóteles. A questão também das Confissões de Santo Agostinho, que eu ainda não comecei a ler, mas eu li sobre as Confissões de Santo Agostinho, como é um processo de autoconhecimento puro, né, e rico. E aí eu queria que o senhor pudesse já dar uma introdução sobre a importância de saber, primeiramente, acima de tudo, quem você é e como a igreja pode nos ajudar nisso. Na verdade, assim, o catecismo da igreja, ele fala que a gente é capaz de Deus, que o homem é capaz de Deus, que essa capacidade que o homem tem de Deus, essa frase extraordinária que abre o catecismo da igreja católica, ensina pra gente que assim, tudo aquilo que diz respeito a Deus, a descoberta de Deus, ela vai se refletir na descoberta do próprio homem, da nossa própria identidade. Por exemplo, você citou Santo Agostinho, lógico, além das categorias de filosofia, de tudo aquilo que ele falava, mas de forma muito simples, a descoberta de Deus no interior, a descoberta do homem, da sua essência, da sua identidade. Então, essa busca por Deus, o que a igreja pode colaborar, né, se indicando esse caminho muito certo da busca por Deus como uma descoberta da verdadeira identidade do homem. Não dá para desassociar. Assim, por mais que exista o esforço da psicologia, da psiquiatria, ou seja, do que for, de ajudar o homem a descobrir ele mesmo, tanto que tem um psicanalista da escola austríaca muito bom, Viktor Frankl, que foi até discípulo de Freud, e conheceu Freud, conheceu as teorias de Freud. Ele tem uma obra muito interessante que chama A Presença Escondida de Deus. Nessa obra dele, ele diz assim que é impossível você encontrar a sua identidade sem encontrar Deus, porque quando você fizer uma busca honesta do seu próprio eu, você em primeiro lugar não vai encontrar você vai encontrar Deus. E ao encontrar Deus, você vai se encontrar, você vai descobrir a sua identidade, né? E a igreja, como aquela que capacita o homem para a religião, liga o homem a Deus, ela vai colaborar com o homem nesse caminho de descoberta de Deus. Porque, por exemplo, tem pessoas que dizem que a gente só consegue descobrir Deus pela verdade revelada na Bíblia, ou não sei o quê. Mas, assim, por exemplo... Só Escritura. Santo Tomás de Aquino diz que existem outras formas da gente descobrir Deus, da gente conhecer Deus. E eu acredito que o próprio homem, ele revela Deus, ele revela esse mistério de Deus, sabe? Então, eu acredito que é algo de muito grande, assim, que a igreja, ela só de forma introdutória, que eu estou dizendo, né? Que ela pode colaborar muito para o homem se descobrir, indicando esse caminho de Deus, sabe? Do mistério, do sagrado. Ao descobrir o sagrado, o homem se descobre. Tem um documento do Concílio Vaticano que diz isso, né? Que uma palavra sobre Deus, ela também é uma palavra sobre o homem. Você falou aí, eu peguei aqui rapidamente um trecho da Evangelho Vitae, onde João Paulo II fala, né? Todo homem sinceramente aberto à verdade, ao bem, pode, pela luz da razão e com o secreto influxo da graça, chegar a reconhecer na lei natural inscrita no coração
por exemplo, né, o valor sagrado da vida humana desde o seu início até o seu término, e afirmar o direito que todo ser humano tem de ver plenamente respeitado este seu bem primário. Então, assim, coloca a via da razão também como uma possível via. Não é só a escritura, ou não é só a verdade que o contato que a gente tem direto com a revelação de Deus na escritura, no Sagrado Magistério, na tradição da igreja, mas no homem mesmo, assim, na razão, à luz da razão, o homem chega a Deus. Tanto que, antes mesmo da revelação, a gente tem na filosofia homens que descobriram a Deus, que chegaram até antes da filosofia, né? Pessoas que chegaram a uma noção de Deus até muito perto daquilo que Deus revelou, até muito próxima. Se você assim, olha de forma paralela, a gente vê que existem coisas que se aproximaram muito de Deus, descoberto antes mesmo da revelação. Uhum. Por exemplo, Aristóteles, né? Porque tem gente que diz que, acho que foi, não sei se foi São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, que praticamente depois canonizou Aristóteles. São Tomás de Aquino. Na verdade, na época de Santo Agostinho, Aristóteles, as obras dele, elas estavam meio que escondidas, ele não era popular, muito popular. Santo Agostinho, ele era mais de Platão. Santo Agostinho gostava muito de Platão. Platão e, sobretudo, um discípulo de Platão, que se chamava Plotino. Aristóteles foi uma descoberta da Idade Média. As obras de Aristóteles, inclusive é até interessante, a gente fala, por exemplo, da parte que mais encantou Santo Tomás e mais encanta a igreja, que é a metafísica de Aristóteles, né? Por que chama metafísica? Isso foi na descoberta das obras de Aristóteles. As obras dele eram divididas em obras de física e obras de depois da física. Essas obras depois da física, ele não tinha dado o nome de metafísica, né? Esse nome foi dado depois. Quando redescobriram as obras de Aristóteles, tinha os livros de física e os livros depois da física. Aí veio a origem do nome metafísica. Isso foi na Idade Média, né? Pela própria igreja. Santo Tomás de Aquino e tudo fez essa descoberta. A teologia dele é uma teologia aristotélica. Já a de Santo Agostinho, ela é mais platônica. Ela é mais ligada a Platão. Sabe aí. Ô, padre, tem acho que é uma paroquiana aqui falando que o senhor estava na missa de Pentecostes. Inclusive, agradeço, o senhor estava lá na sua paróquia, né? Na paróquia Estou aqui na paróquia, de Nazaré. na Secretaria Paroquial. Meu Deus do céu. E eu queria atrapalhar. Se eu fosse pra casa, não daria tempo. Entendi. Legal, legal. Sim, gente, os meus seguidores aqui. O padre é de Brasília, né? Na paróquia Jesus de Nazaré, lá em Brasília. Isso. Padre, o senhor é responsável, ainda pela questão dos jovens? Sou. Aqui em Brasília eu sou responsável, sou assessor do setor juventude e recentemente também assumi como assessor das novas comunidades aqui da Arquidiocese, né? Bacana. Comunidades novas que foram fundadas aqui e também a comunhão com as comunidades que vieram de outras cidades, outras dioceses estão aqui. Aí já tem mais ou menos um ano que eu estou como assessor das novas comunidades e continuo como assessor do setor juventude desde 2013, que eu assessoro o setor juventude. O senhor topa comentar a teoria das 4 causas? Você acha que, de uma maneira assim, pastoral, digamos assim, até para eu compreender também? Topo. Assim, para a gente é bastante interessante a gente partir desse princípio da nossa descoberta, da descoberta, na verdade, da nossa identidade, que parte assim que vai partir do pressuposto acho que a internet tá boa, tá funcionando aí, tá pegando aí? Dá às vezes uma travadinha, mas pelo menos para mim dá para compreender tudo. Porque eu acho que tá dando uma travadinha aqui também, porque eu acho que eu tô longe do Wi-Fi. Porque o Wi-Fi ele tá lá na sacristia e eu tô na secretaria, mas tá dando certo, né? Acho que tá tranquilo. Se não tiver, alguém avisa aí, tá? Nas mensagens. Dá uma olhadinha. Eu vou tentar pedir pro pessoal ligar Vocês reiterando pra galera que tá entrando, esse é o padre Lucas Gonçalves, da Arquidiocese de Brasília. A gente tá conversando um pouco sobre como encontrar a nossa própria identidade à luz da igreja. A gente já falou um pouco sobre Aristóteles, sobre São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. E já ele vai falar um pouco das teorias das 4 causas do ser. Né? Um debate bem teológico, sei lá, que a gente está tendo. Quem está gostando pode mandar o aviãozinho aí, compartilhar para a galera, para o pessoal. Está sendo uma live pouco tempo aqui, mas já bem rica, né? De informações e tudo.
Pronto, vamos lá. Vamos. Na verdade, assim, para a gente chegar à teoria das quatro causas, a gente tem que se lembrar que se trata, assim, justamente dessa parte que a gente estava falando da metafísica de Aristóteles, esse interesse, inclusive, da filosofia, que era próprio da filosofia grega, pelo ser, pela verdade, tão diferente da filosofia que hoje em dia, não sei, acredito que a maioria de nós estudamos filosofia no colégio, nós na escola, a gente odiava filosofia. E quando eu fiz filosofia no seminário, eu descobri por que eu odiava a filosofia na escola. Porque não era filosofia, na verdade, né? Era um tipo de sociologia já ideológica, que inclusive lançava desprezo pela filosofia antiga, né? Que já há um desprezo muito grande pela filosofia antiga. E quando você entra em contato com a filosofia antiga, de fato, quando você mergulha ali, você fala, meu Deus, isso daqui é mais católico do que eu posso imaginar, isso aqui é mais espiritual do que eu possa imaginar, né? Tem uma questão que você dá para rezar com algumas coisas aqui, né? Porque ele se pergunta, os pré-socráticos, os socráticos, Platão, Aristóteles, eles partem desse desejo de descobrir a essência das coisas, a essência da vida, né? O que está por detrás das aparências, enquanto essa filosofia, entre aspas, filosofia que é a que domina, que comanda hoje, ela cortou esse interesse pela metafísica, pela causa do ser, pelo profundo de entidade, por aí dessa coisa, né? Pelo contrário, ficou muito mais materialista, ficou muito mais ligado à história, à matéria, aquilo que a gente chama de imanente. E, na verdade, a gente olha para essa filosofia mais antiga e ela tem muito mais uma coisa de essência, de ente, né? E Aristóteles, por exemplo, falava que para a gente descobrir as coisas, as causas das coisas, a gente precisava chegar à sua essência e entender seus acidentes, né? Entender aquilo que era... Porque quando a gente vai falar de identidade, a gente vai falar daquilo que é essencial, não é? Para chegar na teoria das quatro causas, a gente tem que entender a noção que Aristóteles dá de ente, de entidade, né? Então, para eu chegar no ente, eu tenho que descobrir os acidentes e eu tenho que entender que os acidentes eles não formam o ente, eles não importam para você chegar na essência do ente, né? Daquilo que eu sou, da minha identidade de fato, né? Ele explicava mais ou menos assim: imagina uma cadeira. A cadeira ela tem uma essência, ela tem uma identidade, ela tem seus acidentes. Só que a gente é muito mais apegado aos acidentes do que a essência da coisa, do que a identidade da coisa, digamos assim, né? E aí, por exemplo, ele dizia, uma cadeira, o que é o acidente? Não é acidente de batida de carro, não é um acidente tropeçar e cair. Um acidente é aquilo que pode mudar, mas não vai mudar a essência, não vai mudar a identidade. Já a essência e a identidade não muda, não altera, né? Então, por exemplo, uma cadeira ela pode ser de plástico, ela pode ser de madeira, ela pode ser de ferro, ela pode ser azul, ela pode ser preta, ela pode ser vermelha, mas isso não muda a identidade dela, a essência dela. Qual que é a essência dela? Você senta numa cadeira de plástico, de madeira, de ferro, de acrílico, preta, branca, azul, verde, amarela, não importa o acidente dela. Os acidentes, eles não vão mudar a essência da coisa. Então a gente precisa entender que a essência é o que faz a coisa ser ela e não outra coisa. Existe algo na cadeira que faz a cadeira ser cadeira e não mesa, né? E não uma borracha, e não um computador. Uma cadeira, a identidade dela é o que faz ela ser ela e não outra coisa, né? Então, os meus acidentes, você tem seus acidentes, né? A cor do seu cabelo é acidental, você pode mudar a cor do seu cabelo, você pode mudar o corte do seu cabelo, você pode mudar o comprimento do seu cabelo, mas isso não vai alterar a sua identidade, não vai impedir que eu chegue na sua identidade, né? Que eu chegue em você, que eu chegue no seu ser. A identidade, porque a gente está falando aqui de ser, né? Do que faz com que eu seja o que eu sou, né? E não altera o que eu sou, não muda o que eu sou, né?
Os acidentes, eles vão mudar, eles vão alterar. Em se falar de humanidade, existem acidentes na humanidade que não importam, né? Que não vão alterar a região que eu nasci, a minha cultura, a minha raça, o meu tom de pele. Isso não vai alterar a minha... São acidentes, isso não vai alterar a minha essência, né? Não vai alterar a minha essência de pessoa, a minha essência de ser quem eu sou e não outra coisa, né? A gente precisa partir dessa noção para a gente entender, né, tudo aquilo que Aristóteles vai falando sobre metafísica. Essa é o essencial para a gente partir para entender todas as outras coisas, porque o conceito de ente, de identidade, de ser, parte daí. É o que faz com que eu seja eu e não outra coisa, o que faz em mim para eu chegar à minha essência. Eu tenho que esquecer meus acidentes, eu tenho que deixar de lado, não me apegar aos acidentes, né? A gente vive num mundo que, pelo contrário, acredita que o ser é definido pelos acidentes, e não é. Né? O ser não é definido, a identidade não é definida pelos meus acidentes. A minha identidade é definida por aquilo que eu sou, que faz com isso é profundamente aristotélico, né? A igreja ela adotou toda essa metafísica para compreender Deus, para compreender sacramentos, para compreender a antropologia, para entender o homem, para entender o ser humano. Ela precisou partir desse princípio de filosofia, porque estava muito incompleto assim. Até a descoberta de Aristóteles, a nossa noção de pessoa, a nossa noção de Deus, a nossa noção de sacramentos ainda era muito incompleta. E olha que a gente está falando de 16 séculos, né? 14, 13 séculos mais ou menos, né? Para a gente chegar a esse conceito, para a gente chegar a uma antropologia mais madura, a gente precisou muito da filosofia de Aristóteles, né? A gente precisou muito de chegar nesse entendimento sobre o ser. Que mais? Eu vejo muito que a questão dos ismos modernos, né? As ideologias, o Papa Francisco ele vem falando sobre mundanismo, João Paulo II e o Bento, mesmo antes de serem papas, já falavam muito sobre esses assuntos, falavam de ditadura do relativismo e tal. Eu vejo no relativismo como uma grande ofensa às identidades individuais, porque as pessoas não sabem mais quem são. Porque a partir do momento que a verdade ela não é mais absoluta, elas não sabem o que elas são. Nem enquanto civilização, nem enquanto igreja, nem enquanto brasileiro, né, no nosso caso, nem enquanto homem e mulher, né, nem vida, tudo se torna muito relativo, muito... E como lidar com isso, né, com essa situação toda? O Papa Bento XVI, ele falava da ditadura do relativismo. A gente hoje em dia vive numa grande ditadura do relativismo. O relativismo, com toda certeza, é causado por esse período de filosofia pós-iluminismo, desse período de iluminismo que rompe com toda essa ideia de filosofia, porque se você, voltando a falar de Aristóteles, se você mergulha numa filosofia grega, você vai entender que a verdade, ela se impõe. A verdade eu não tenho, eu encontro a verdade, né? A verdade eu não detenho a verdade, eu não tenho poder sobre a verdade é que tem poder sobre mim, sobre a minha vida. E eu vou encontrar a verdade, né? E ela não é movida pela opinião. A gente vive hoje nesse fruto dessa filosofia, desse período do iluminismo para cá, que vai justamente mudando as coisas, deixando a identidade, a essência, o ser em segundo plano, toda essa realidade metafísica, transcendental. Quando você corta a transcendência, porque você falar de transcendência, falar de metafísica, você está falando da mesma coisa, né? Quando você corta a transcendência, que foi o que o iluminismo fez, quando você corta a metafísica, a verdade, a primeira coisa que perde é a verdade. A primeira coisa que vai sofrer, o primeiro prejuízo que vai sofrer é a verdade, porque você tira essa noção de eterno, de absoluto. Então a verdade não é absoluta, a verdade é relativa. Cada um define a própria verdade, né? O que já é um erro, o que já é uma forma de você amputar a ideia de verdade, né? Então hoje a gente vive num período mais do que nunca, né, de verdade relativa. Eu escolho minha verdade, eu defino minha verdade, né? Aí entra, né, o que está por detrás disso. Aí quando você entende assim, não, ideologia de gênero como exemplo, né? Como exemplo, é fruto de uma ditadura do relativismo, né?
embora a biologia, embora a ditadura do relativismo é uma coisa tão louca, que se diz tão científica, que vai contra a própria ciência, contra aquilo que é próprio da biologia. Não importa a hora que a ciência convém para o discurso relativista, eles usam. A hora que não convém, eles vão contra a própria ciência. Né? Como eu estou dizendo, a ideologia de gênero é um caso, é um exemplo disso. Embora a biologia possa afirmar que existem apenas dois pares de cromossomos para definir, né, o homem ou a mulher, né, o seu gênero, a ditadura relativista diz não, você escolhe, não importa o seu não vale. Não tem importância a ciência nessa hora. O que importa é a ditadura, é aquilo que você é a sua verdade, é aquilo que você quer descobrir. E isso realmente é uma ditadura, porque existe uma militância, não é, em todas as esferas da sociedade para chegar na cabecinha de uma criança, na mente de um adolescente e dizer: não existe verdade, você escolhe sua verdade. Né? Você define sua verdade. Quando alguém disser que existe uma verdade, essa pessoa está errada. Você escolhe sua verdade. E o Papa Bento dizia, né? Isso é uma ditadura. É uma ditadura. E como toda ditadura, cerceia a liberdade. Como toda ditadura, fere liberdade. Como toda ditadura, ela tira a dignidade do homem. Ela fere a dignidade do homem. Interessante como essa ditadura é abstrata, mas abstrata, assim, meio louca, mas ao mesmo tempo é muito concreta, porque você tem claramente organizações internacionais globais, você tem corpos jurídicos, né, uma coisa organizada, ordenada para subverter tudo isso e destruir as identidades. Sim, dia após dia a gente é bombardeado. Porque se você perde, se você corta a verdade como tal, se você corta toda essa experiência da verdade, a gente vai compreendendo que o prejuízo na noção de pessoa é gigantesco, né? Assim, a própria vida humana ela se torna relativizada, né? A própria vida humana ela se torna relativa. Você está vendo aí, pessoal, não sei se o pessoal está mandando pergunta, não estou conseguindo acompanhar, mas se tiver alguma pergunta, tiver alguma coisa aí, você me fala que você é mais experiente do que eu nessa parte aí. Padre, comente aqui uma fala do Bento XVI, que ele falou numa homilia em 2006. Olha a responsabilidade de falar uma fala do Bento pro senhor. A memória, pois é. O mágico. A obediência. Não, é porque é um assunto. Eu vou trazendo assuntos que são, né, que passam pelos meus dilemas, né? Uhum. Então, uma das coisas é a questão mesmo do politicamente correto e tal. Então, para mim, essa colocação do Bento é bem legal. A obediência à verdade deveria tornar casta a nossa alma e, desta forma, guiar a reta palavra e a reta ação. Em outras palavras, falar para encontrar aplausos, falar orientando-se segundo o que os homens querem ouvir, falar em obediência à ditadura das opiniões comuns é considerado uma espécie de prostituição da palavra e da alma. Forte. O Papa Bento tem uma precisão de costura nas palavras, né? Isso é muito do alemão, assim, da cultura do pessoal da Alemanha. Eles são muito... Eles não rodeiam. Assim, a gente vê, por exemplo, com todo respeito à sua santidade, o Papa Francisco, né? A gente vê características da América Latina nele, né? A gente enrola muito para falar uma coisa, a gente floreia muito para falar uma coisa. Já um alemão, ele é incisivo, pá, ele vai, fala, ele diz, você vai ver as palavras do Papa Bento. Assim, hoje em dia tem uma coleção muito interessante, eu vou comentar a frase, mas tem uma coleção muito interessante de homilias e de catequeses do Papa Bento, que é um verdadeiro tesouro, assim, né? É um verdadeiro tesouro você ler as palavras, o pontificado dele, que nos preparou para esse mundo de hoje, né? Acho que Deus foi muito providente num Papa tão, aos olhos da mídia, da imprensa, da grande mídia, né? Um Papa que gerou tanta antipatia da mídia, da imprensa, desse povo, né? Mas nos preparou para esse momento que a gente está vivendo, como, por exemplo, aqui no Brasil. Né? A gente está vivendo nesse período aí de ditadura, né? A gente diz assim, a gente não tem que ter medo nenhum de dizer que nós estamos numa ditadura, né?
não promovida hoje pelo governo federal, mas promovida por outras esferas. A gente já estava numa ditadura, a gente só não tinha se dado conta disso ainda, né? E as palavras do Papa Bento nos ajudam a entender isso assim, né? Existe uma, com todo eu não sou um comentarista político, né? Mas existe um exemplo muito concreto essa semana dessa frase do Papa Bento sobre a prostituição da palavra, da relativização da palavra. Por exemplo, o que está acontecendo no STF no momento, né? Existe aí uma prostituição da palavra. Havia um discurso de liberdade de expressão, de que ninguém pode ser de forma alguma. Você pega a palavra de um juiz, né? Como Alexandre Moraes, você vai encontrar uma palavra de quem defendia a liberdade de expressão, que disse há pouco tempo que se você é uma figura pública, você não tem que achar ruim, você está exposto à opinião, né? Agora, quando a coisa muda de figura, a palavra é prostituída, né? Então, assim, agora já é diferente, agora a gente já relativiza o discurso, né? Não, porque você não pode dizer, você tem que censurar, você tem que... Claro que eles não vão usar essa palavra, né? Eles vão dizer de uma outra forma, mas você tem que cuidar com o que você fala nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, ou seja, no que for. É uma prostituição de palavra. É uma prostituição da palavra, é uma relativização da palavra, né? Quando convém, isso é próprio da prostituição. O que é a prostituição? Você usa, segundo a sua conveniência, né? Uma coisa. Quando convém você defender, entre aspas, né, a liberdade de expressão numa crítica a uma figura pública. Agora, quando a coisa é para a própria pessoa, quando a coisa muda de figura, você prostitui a palavra usando ela da forma como for conveniente para você naquele momento. Isso é pura relativização. Isso é pura ditadura do relativismo, né? Então é um exemplo muito grande do que o Papa Bento está dizendo, assim, né? De você prostituir a palavra, a verdade, né? Você entender que a verdade ela é quem te detém, né? Você não tem poder sobre ela. Mas essas pessoas, elas querem ter poder sobre isso, relativizando ela, usando conforme for conveniente para ele, né? Para o momento que ele está passando, para o momento que ele está vendo. Mudou o cenário do Brasil, mudou o cenário do poder público, então muda o discurso. O discurso é totalmente diferente. Você vai pegar o discurso desse pessoal de 2 anos atrás, 3 anos atrás, sobre os mesmos assuntos, hoje você vai ouvir uma outra coisa. Você vai ouvir coisa completamente diferente. Prostituição da palavra, não tem outra definição melhor. Engraçado como esse tipo de temática parece que é algo à parte da vivência da fé, sendo que estes ismos que fazem parte ali da vida, do comportamento de um Alexandre de Moraes, por exemplo, esses ismos nasceram com o intuito de destruir a fé e a moral judaico-cristã. Humanismo, racionalismo, positivismo. E aí a gente chega nesse estágio que hoje eu descobri que nem é mais ativismo judicial, que é chamado de corrupção da inteligência jurídica. Eu aprendi isso hoje numa palestra. Então é realmente uma situação delicada, porque, por exemplo, ideologia de gênero, eu nem acompanhei direito, mas parece que não pode mais, virou tipo cláusula pétrea pelo linguajar deles, não pode mais ser contra. Tipo assim, como é isso, né? Isso interfere diretamente na nossa dignidade, nosso ser cristão, né? Exatamente. Exatamente isso, porque você vai percebendo, a gente vai vendo que a coisa vai mudando de figura e a coisa vai se concretizando na aversão que se tem, né, a nossa moral, inclusive a noção de direito, né, a noção de direito que a gente tem, a noção daquilo que vai formando a lei, que vai formando que é a base da nossa Constituição, a lei, naquilo que se inspira a sociedade ocidental. Hoje até isso é atacado de uma forma proposital, ideológica, né? Aquilo que formou o nosso conceito ocidental de direito, de lei, de justiça é completamente atacado hoje, já visto como uma coisa subversiva, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Como que na igreja a gente pode não se deixar levar por essa omissão da ditadura do relativismo e como a nossa personalidade é formada nesse contexto? Olha, na verdade, a própria experiência de fé que a gente tem, de uma fé autêntica, sem ideologia, porque, por exemplo, a gente não tem ideologia, mesmo que alguém possa estar nos escutando agora, né?
e por acaso está passando aí na nossa live, na minha, seja algum seguidor meu ou seu, e vai ouvir esse discurso e vai dizer que a gente é de direita, né? Senão, eu não posso ser de direita, né? Eu tenho um princípio, em algumas coisas a gente pode até concordar, até perceber, mas a gente tem uma doutrina social própria, né? Assim, a nossa visão social, sociológica, política, ela parte da doutrina social da igreja e não de nenhuma ideologia. Então, assim, a fé católica, ela não é uma fé de uma ideologia. A primeira coisa que a gente precisa purificar na nossa fé é as ideologias que existem, que podem deturpar a nossa fé, inclusive ideologias que existem na direita, né? A gente pode até concordar com muita coisa, mas tem coisa que a gente já não concorda, né? Tem coisa que a gente já não é tão assim, né? Claro, perdão aí se alguém se ofender, de esquerda jamais, jamais. À direita existem muitas coisas que a gente concorda, outras não, porque a gente tem uma doutrina social que o católico ele precisa descobrir, justamente para ele não ser militante de um lado nem de outro, de uma ideologia, porque realmente qualquer ideologia ela pode causar relativismo mesmo, ela pode nos fazer relativizar muita coisa. Então, assim, a fé católica, ela não é uma fé que se baseia em ideologia. Ter a nossa fé purificada pela doutrina da igreja, pela tradição, pelo magistério, me defende de qualquer tipo de relativismo. Vai me defender de qualquer tipo de relativismo, que as ideologias, elas podem entrar na minha mente, elas podem entrar no meu coração e corromper a minha noção de verdade, né? Então, assim, a própria vivência da sua fé católica, ao se formar, ao ter contato, né, com o magistério da igreja, com a tradição da igreja, com a doutrina social da igreja, que as pessoas precisariam estudar, que as pessoas precisam descobrir, você vai ver que a fé não lhe permite relativizar, né? Você vai encontrar relativismo no seio da igreja, Ave Maria, demais. Você vai encontrar relativismo em pregação, você vai encontrar relativismo em homilia, você vai encontrar relativismo numa confissão que você fizer, mas jamais você vai encontrar na doutrina da igreja. Jamais você vai encontrar, muito pelo contrário. Ela vai lhe proteger, ela vai lhe defender, ela vai lhe conduzir à verdade. Ela vai dizer, olha, nós não estamos aqui, nós vamos te mostrar a verdade. A gente vai levar uma pessoa, né? O nosso conceito essa verdade é uma pessoa, ela é Deus, né? Ela é Jesus, então você vai encontrar a verdade, né? Então a fé católica, na sua profundidade, ela vai me proteger, ela não vai me permitir relativizar nada, absolutamente nada. Bacana, padre. Muito boa a explicação. Outra do Bento. No mundo onde a mentira é poderosa, paga-se a verdade com sofrimento. Quem quer evitar o sofrimento, mantê-lo longe de si, mantém longe a própria vida e sua grandeza. Não pode ser servo da verdade, nem pode servir à fé. Isso aí me faz lembrar muito de uma homilia que ele fez, canonizando, não lembro quem que ele estava canonizando, beatificando, eu acho, eu não me lembro, não me recordo. Mas eu me lembro que ele estava falando de um tipo de martírio que a gente sofre hoje, que a gente precisa sofrer. Ele disse, a gente conhece o martírio vermelho, que é o martírio onde tem derramamento de sangue. A gente conhece o martírio branco, que é o martírio do dia a dia, né? A castidade e a sua luta por ser fiel. Mas ele disse que hoje em dia existe um outro martírio, que é o martírio da verdade. A verdade, a opção que eu faço pela verdade, ela é uma experiência de martírio diário, de sofrimento. Assim, meu Deus, você servir a verdade, né? Você servidor da verdade, de fato você vai experimentar não só a dimensão testemunhal do martírio, mas a dimensão sacrificial mesmo do martírio, da verdade, do sofrimento, porque, cara, a gente está no período dos isentões, do isentismo, não é? E não tem coisa mais diabólica do que você ser isento. Não tem coisa mais, meu Deus, pensa numa coisa que eu prefiro conversar com alguém de esquerda, que eu saiba que é de esquerda, que se posiciona como tal, do que as pessoas que hoje em dia se dizem isentos, e são muitos. E são muitos os que dizem isentos. O isento,
ele não é servidor da verdade. Porque assim, por que eu não vou me expor? Por que eu não vou, por que eu não vou buscar a verdade? Por que eu vou me isentar de descobrir a verdade, de falar da verdade, né? Então assim, a verdade, ela causa um sofrimento. Ela causa um sofrimento. Você servir a verdade, né? Ela vai causar um sofrimento, vai causar perseguição, vai causar ódio, vai causar antipatia, pode causar até impopularidade, né? Pode causar uma série de coisas, né? Uma série de situações, né? Você vai perder seguidores, você vai perder amigos, você vai perder parentes por causa da verdade, mas isso é martírio. E eu não tenho que ter medo de ser mártir, porque a minha fé, ela nasceu de um mártir, né? Assim, eu sou católico por causa do mártir, dos mártires que é Jesus, né? Então assim, eu não posso ter medo do sofrimento. Eu não posso evitar o sofrimento a todo custo, né? Não vou dizer para, né, para não perder, para não dizer não, mas eu vou ser isento, eu vou me isentar e sobretudo no nosso contexto, na coisa como a gente vive, né, na situação que a gente está vivendo, eu acho que não há nada mais covarde do que você se declarar isento nesse momento que a gente vive, né? E não tem maneira mais absurda de você atacar, até desprezar a verdade, porque não tem como ser isento quando você se diz servidor da verdade. É impossível. Uhum. Teria relação, padre, essa postura de isenção a uma suposta falta de personalidade, de identidade formada? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, sabe por quê? Porque a gente quer que as pessoas gostem da gente. A gente é muito carente, a gente precisa que as pessoas nos aprovem, a gente precisa que as pessoas. Enfim, a gente quer se manter assim. Isso é próprio de uma personalidade muito fraca, né? Querer que as pessoas gostem da gente, querer que as pessoas nos aprovem. A gente precisa o tempo todo de aprovação das pessoas. E para as pessoas nos aprovarem, para as pessoas gostarem da gente, então a gente não vai entrar em nenhuma questão, a gente vai ficar isento. Polêmica. Uhum. Polêmica, né? Então, assim, eu quero. Só que é isso, né? Tem uma música vocacional que diz assim, né? Deixe que encontre afeto quem segue o coração, mas tu vem e segue-me, né? Então, assim, quem quer encontrar afeto, siga o coração, faz o que seu coração diz, porque eu não posso fazer o que o meu coração diz, eu preciso fazer o que a minha fé me diz, né? Então, assim, no meu coração eu não posso ficar mal com fulano, eu não posso ficar mal com o padre, eu não posso ficar mal com o bispo, eu não posso ficar mal com fulano, eu não posso. Então eu vou. Meu Deus, você já pensou se Jesus fosse assim? Ele nunca teria tido um conflito com o fariseu, com o mestre da lei. Ele nunca teria tido. Ele nunca. Por que Jesus teve 3 anos tão turbulento? Por que as pessoas levaram Jesus para o alto de uma montanha e tentaram jogar ele lá de cima? Por que ele sofreu várias tentativas de assassinato? Porque se você ler os evangelhos, você vê que Jesus sofreu várias tentativas de assassinato. Foi pelo que ele disse, foi por como ele se posicionou, não é? E ele fez isso para salvar. Ele fez isso para salvar. Agora imagina eu, né? Não para ser popular, porque assim, Jesus tinha um padre que diz até de uma forma pesada, parece pesada, mas é verdade. Jesus morreu com uma fome pior que a de um cachorro em Jerusalém, não é? Ele não morreu com a popularidade em alta. Ele não morreu tendo a simpatia das pessoas. Ele nunca buscou simpatia. E é triste a gente ficar assim buscando afeto, sentimento, aprovação. Para isso a gente muda o nosso discurso, a gente adoça a nossa palavra, a gente diz muita coisa, esse evangelho, né, adocicado e não sei o quê, para agradar o homem de hoje. Assim, meu Deus, quando foi que a verdade existiu para agradar? Quando foi que a palavra ela foi dita para agradar? Foi para converter e para salvar, né? Sim, o senhor foi falando aí, foi um consolo para o meu coração, porque eu tenho vivido um tempo realmente desse dilema, né? Eu sempre fui muito, assim, entre aspas, popularzinho, tinha muitos seguidores e tudo, porque eu sou artista, conheço muita gente do Shalom e tal, e me isentei durante um bom tempo de questões mais polêmicas, né? Questões políticas e tal. E aí, eu até confesso aqui, eu me exaltei por algum tempo, né? Cometi alguns equívocos, e tenho de um tempo para cá tentando descobrir melhor a doutrina social da igreja, os posicionamentos, encontrando
as justas prudências e equilíbrios. E mesmo assim, mesmo numa justa prudência e equilíbrio, as pessoas não, elas se sentem ofendidas em parte, me excluem, comentam, mandam mensagem dizendo que discordam e tal, a tolerância maior do mundo. Mas como isso me deixa hoje com maior senso de identidade, de saber assim, que eu tenho um compromisso, eu não estou dizendo que eu não quero me aparecer, que eu não quero a citação, porque no fundo todo mundo quer, mas de não colocar isso como um fim último, né? Eu me compromisso com a verdade é o fim último, e a verdade, como colocaram aqui, é Jesus. Então, ainda que eu venha a errar, eventualmente isso vai acontecer nos meus posicionamentos, e fazê-los com certa base, né, com responsabilidade, eu acho que é isso que falta um pouco hoje entre os irmãos católicos. Por exemplo, o que é diferente dos católicos nos Estados Unidos, que lá eles têm grandes vitórias em temas como ideologia de gênero, aborto, os próprios leigos se organizam, né? Histórias no Canadá, do pessoal da Marcha para a Vida, que mesmo com os bispos não abençoando eles, criticando os leigos que iam para a Marcha pela Vida, e eles continuavam lá porque eram fiéis àquele que é um princípio inegociável da fé, que é a questão do aborto. E um tempo depois, pelos leigos ali, os bispos foram se posicionando até que participaram da Marcha para a Vida porque reconheceram ali uma virtude, né, concreta. E eu queria que o senhor falasse nessa busca de identidade, como então, à luz da igreja, se descobrir e não ter medo, né, de se expressar, de se impor, né? Então, como a igreja nos ajuda? Olha só, a questão não é procurar o conflito, não é procurar. Eu não vou me posicionar para causar, como o jovem hoje diz, eu vou causar, quero causar, vou postar uma coisa aqui, eu vou dizer uma coisa para eu causar. Não. Eu não sou uma pessoa encrenqueira, eu tenho que ser como diz no Nordeste, eu não posso ser um cara confusento, né? Eu não quero ser confusento. Eu não vou procurar a confusão. Eu vou me posicionar diante de questões graves e urgentes que diz respeito à vida humana, não é? Nesse sentido, eu não tenho que ter medo nenhum e eu devo sim me posicionar, eu devo sim viver a minha fé autenticamente, porque isso é uma expressão de fé, né? Então, diante de causas graves e urgentes que atingem a vida humana, não é? A gente se posiciona, a gente diz, a gente expressa, a gente luta, a gente defende, diferente de fazer uma postagem, ou uma fala, ou uma postura para causar confusão, para causar intriga. Isso nunca, a gente não procura intriga, a gente não procura confusão. Na luta pela verdade, assim, como católico, na busca da minha identidade hoje na igreja, né, diante de causas graves e urgentes, né, que se impõem, né, que o tempo todo nós estamos lidando com essas causas que vão mudar, que vão repercutir na vida humana, nas famílias da minha paróquia, por exemplo, não é? Isso vai repercutir nas pessoas que eu vou dar nas crianças que eu vou dar a primeira comunhão, nos jovens que eu vou atender em confissão e que eu vou crismar, nas pessoas que eu vou celebrar casamento, nas crianças que eu vou celebrar batizado. Então isso vai repercutir. Eu sou católico e eu estou na sociedade. Eu faço parte disso. Então, aquilo que afeta a vida humana, a igreja ela sempre se posicionou. O que a gente vê hoje é até mesmo uma falta de posição diante de coisas graves, que é preciso os leigos estarem ali dizendo, cobrando posição das autoridades, as autoridades eclesiásticas para se posicionar diante de causas graves e urgentes. Não são coisas bobagens, não são situações simples, são coisas muito graves, né? Como, por exemplo, o aborto, que você citou, a ideologia de gênero, são coisas que vão ser muito graves, que vão atentar contra esse evangelho da vida, né? Então, nesse sentido, eu não tenho que ter medo de me posicionar. Você não tem que ter medo de se posicionar. A gente não tem que procurar popularidade ou aprovação de ninguém diante daquilo que a gente está defendendo, porque eu não estou defendendo a minha ideia, eu não estou defendendo a minha opinião, eu estou defendendo o evangelho da vida. Né? E ao defender o evangelho, eu estou defendendo as pessoas, eu estou defendendo o direito de liberdade das pessoas, eu estou defendendo o direito de vida das pessoas, eu estou assegurando, não as coisas básicas de uma pessoa, porque não tem coisa que me civiliza mais do que o evangelho de Jesus.
Não tem coisa que me faz mais gente, mais pessoa de fato do que o Evangelho. Agora, aquilo que compromete o Evangelho, não estou falando de viver a fé católica. Eu estou falando da proposta que o Evangelho tem para o mundo, para a sociedade, daquilo que a gente expressa, daquilo que a gente diz, daquilo que a gente já conseguiu ao longo de muitos séculos assegurar, não é? Para que a gente chegasse hoje como a gente está, foi preciso muita gente sofrer, ser preso, morrer, né? E hoje em dia, pelo contrário, a gente não quer sofrer, a gente não quer perder, a gente quer seguidor, a gente quer popularidade, então a gente não se posiciona diante de coisas graves e urgentes. As pessoas, os católicos, não se posicionam. Por quê? Porque não descobriram sua identidade, porque não tem noção da sua própria identidade, não tem noção assim de quem é, da sua vida, da sua vocação, do seu chamado, né? Aproveitar aqui, pessoal, na próxima quinta eu vou fazer uma live com Dom Antônio Carlos, né? Ele é bispo da diocese de Frederico Westphalen. Frederico, a gente vai falar. Pronto, a gente vai falar um pouco sobre a vivência da espiritualidade católica nas pequenas coisas, na simplicidade do dia a dia. E eu lembrei dele aqui, estou fazendo esse convite, porque ele publicou hoje, se eu não me engano, no feed, um texto sobre a situação em Hong Kong, né? Dos protestos lá contra a ditadura chinesa, onde ele manifestou, né, assim, a preocupação com o desespero de todo um povo que está ali subjugado. E eu lembrei, eu fui para o Panamá no passado, para a jornada, né, mundial, e eu tive a chance de ver de perto, de conhecer nicaragüenses, o pessoal que está lá numa ditadura, né, e fugiram para Costa Rica, Panamá, e alguns cubanos que foram liberados para o governo para estarem na jornada mundial. Você vê no olho dessas pessoas o sofrimento, a tristeza. Eu me emociono toda vez que eu lembro. Por quê? Porque hoje, pela falta de identidade, as pessoas só se comovem com aquilo que aparece na grande mídia, ou que aparece nas postagens do Instagram. Elas não têm um senso de identidade a ponto de fazer um julgamento concreto de coisas reais. Então, assim, eu me comovo muito, sofro muito pela situação nesses lugares, fiquei feliz pela manifestação do bispo, né? Porque as pessoas não se comovem com isso. E eu fico assim, meu Deus, como assim eu, como católico, eu não posso assim, demonstrar minha indignação, claro, colocar em oração, mas também a liberdade, ela não é um direito de Estado. Ela é um direito natural, ela precede o Estado, né? E a gente vê as coisas que acontecem no Brasil hoje, as liberdades cerceadas e um silêncio sepulcral, né? Só fazendo uma partilha também. Eu me lembro também que a única jornada que eu tive a oportunidade de ir foi a do Rio em 2013, né? E eu conheci um grupo de chineses que estavam lá escondidos, né? E tinham ido escondido. E a gente conseguiu se comunicar muito mal, assim, mas a gente conseguiu se comunicar um pouco. E eles dizendo, né, dos riscos que eles correram vindo e dos riscos que eles estavam correndo voltando. Eles tiveram que vir numa data bem anterior para não desconfiarem que eles estavam indo para um evento católico e eles vão precisar ir embora depois. A gente ia fazer, eu conheci eles porque na jornada, você sabe, né? Tem a mania de trocar as coisas. Câmbio. O exchange, né? Exchange. O câmbio que a gente faz, né? E eles não queriam trocar, porque eles não queriam levar as coisas com eles. Eles disseram, a gente não pode levar. Porque se levar, eles vão descobrir, a gente é preso, a gente... Mas a alegria daqueles chineses ali, né? Naquela experiência de jornada mundial da juventude, foram evangelizados na China, conheceram Jesus por missionários que estavam de forma escondida, e católicos e tudo. E, cara, como é que a gente não tem coragem de se posicionar diante de uma situação como essa? Porque não se trata de opinião, não se trata de causar, não se trata de causar... É básico, né? Poxa, é básico, são pessoas, né? É noção que a gente tem que ter disso, de ente, de pessoa. E justamente isso é acidental. Outras situações que a gente se detém e é essencial entender, cara, é meu irmão, é uma pessoa que eu preciso me posicionar, que eu preciso iluminar a consciência das pessoas, porque eles chegaram a esse ponto e a gente vai chegar a esse ponto se não tomar cuidado, né? Nós já estamos vivendo situações absurdas, impensáveis até uns anos atrás, né? Coisas que a gente hoje em dia está vivendo.
impensável. E tratando com normalidade, diga-se de Com passagem. normalidade, em silêncio, né? Essa situação absurda dos governadores decidirem as coisas pelas pessoas, os prefeitos, o poder que isso tem sobre a liberdade. Meu Deus, e a gente calado, e a gente. O poder temporal sempre invadindo o poder espiritual. Meu Deus. Não é só o judiciário do executivo, não. O poder temporal invadindo o poder espiritual, dizendo quais as medidas que as igrejas têm que adotar, tem que ter X distância, tarará. Tipo... Meu Deus, olhando isso tudo, eu dizia, a gente não pode se render, a gente não pode se render ao mundo, a gente não pode se render ao poder. Quando foi que a igreja de Cristo se rendeu aos poderes do mundo? Quando foi que a igreja de Cristo teve medo de ser presa, teve medo de morrer, teve medo de sofrer retaliação do governo? Quando foi? Que ponto que a gente chegou? Que a gente tem medo do governo? A gente tem medo de sofrer? Gente, Jesus morreu na mão de um governo. Assim, Jesus morreu pelas autoridades judaicas e pelas autoridades romanas. Sem medo nenhum de autoridade. Sem medo nenhum. Agora a gente está rendido às autoridades, ao poder mundano. Por quê? Porque nesse sentido eu concordo com o Papa Francisco quando diz, né, que entrou a mundanidade na igreja, né? Isso é um pensamento mundano. Assim, vamos aguardar, vamos dialogar com as autoridades. Não é que a gente não tem que dialogar, mas a gente não tem que dialogar se rendendo, ou se vendendo, ou aguardando, ou enfim, né? Isso é muito doido. Isso a igreja, os filhos da igreja vão perdendo a própria noção da sua identidade ao se render para o mundo desse jeito, ao se render aos poderes do mundo dessa forma. Né? Padre, inclusive já caminhando para o final, porque já o Instagram encerra, só para finalizar, eu tenho sido, né, também vítima aí de certo cerceamento por parte do Instagram. Antes de eu começar a publicar as coisas, o meu alcance era X, agora é X menos muitos X. Tá sendo muito difícil, todos, stories e feed, tá um cerceamento absurdo. Aí beleza, né, não é só eu, é muita gente. Então, na próxima semana, porque eu tô cansado desse negócio aí de cerceamento, eu talvez, em nome de Jesus, peço até a sua bênção, eu vou estar indo para Brasília, viu? Na próxima sexta-feira. Para fazer também a minha participação ali, que é legitimada pelo catecismo, né? Sim, claro. Pela doutrina social. Aí espero poder encontrar o senhor, se for possível, né? E aí, assim, queria agradecer, tá? Assim, acho que foi uma live muito esclarecedora, a gente tocou em muitos pontos. Pareceu que saiu do tema da identidade, mas em nenhum momento saiu, porque nós somos uma unidade, né? Tudo faz parte, o nosso ser social, o nosso ser mais espiritual, enfim, nós somos um só. Então, queria agradecer, tá, Padre? Um prazer lhe conhecer, conversar com o senhor. Agradecer o Fabrício pela ponte, né? E lhe convidar também para acompanhar o Instituto Veritas, né, que é onde a gente faz estudos voltados muito para a doutrina social da igreja, também temas mais filosóficos. A gente vai até entrar no curso do Olavo agora. Legal. A gente vai debater algumas coisas, mas sempre o desejo nosso é a busca pela verdade, absolutamente. Nosso compromisso não é político, né? A gente acredita que claramente a política não é um fim, mas ela pode ser um meio, né? Para a transcendência. E aí reze por nós, tá, Padre? As declarações finais, alguma coisa antes que já vai encerrar. Deus abençoe você, sua equipe, que vocês não tenham medo, tenham coragem mesmo de servir. A gente é isso mesmo, nós somos servidores da verdade, como o Papa Bento dizia, nós somos servos da verdade. Nós não a detemos, nós não temos poder sobre ela, ela tem poder sobre nós. E porque ela tem poder sobre nós, a gente não tem que ter medo de se expor, de dizer e de iluminar a consciência. Esse é um excelente e urgente apostolado, o apostolado da verdade, né? De dizer, de iluminar a consciência das pessoas tão adormecidas, né? Então Deus abençoe, né? Não tenham medo, a gente que tem tendência, na verdade tendência não, a nossa postura conservadora, porque não é uma postura de direita, é uma postura conservadora, porque isso é interessante no Evangelho. Jesus falou que a gente é sal da terra. Na época de Jesus, o sal era usado para conservar, muito mais do que para temperar. Então, como é que naquela época que não tinha geladeira, que não tinha freezer, conservava a carne? Ou as outras coisas? Era com sal. O sal existe para conservar.
A igreja existe para conservar. Você é cristão, eu sou conservador por ser cristão. Não é? Esse é o nosso posicionamento, essa é a nossa postura. Nós somos sal da terra. Então não tenha medo de ser sal da terra, não tenha medo de forma absoluta, né, de conservar a doutrina, o evangelho e a busca, a luta pela verdade. Sofre que sofrer, não tem problema. Quanto mais a gente for perseguido, mais sofrer, mais força o Senhor nos dá. Obrigado, Padre. Agradeço. Então, sua bênção, mais uma vez, por favor, é sempre bom a bênção. Vou dar a bênção para encerrar. Ô, pessoal, segue o Padre Lucas, rapidão. Segue o Padre Lucas, tá? Padre Lucas Gonçalves, de Brasília. O pessoal me segue também, segue o Instituto Veritas e, pelo amor de Deus. Instituto Veritas tem um link, eu olhei lá, tem um link muito legal com muitas obras boas, viu? Sigam lá, eu vi lá, muito bacana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada e sempre Virgem Maria, do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Que agradeço, Padre. Deus abençoe. Até mais.